Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Estou eu aqui com a minha esposa Adriana Soares. Olá. Nós estamos de volta depois de 3 meses ausentes desse canal, 3 meses sem gravar podcast, final de ano, igreja, ministério, tantas coisas aconteceram, mas nós estamos de volta. Então seja bem-vindo de volta. Esse podcast tem como fim sempre falar sobre casamento de forma bíblica, bem-humorada, divertida, sincera e atual e contemporânea. Então, bem-vindo ao podcast de hoje. E já quero aqui fazer um merchan. Hoje, segunda-feira, dia 4, esse vídeo, dia 4 do mês de abril. Isso. Amanhã, terça-feira, dia 5 de abril, acontece a palestra para casais aí na Igreja de Nova Vida em Santa Catarina, a nossa Nova Vida SC. Então, não sei quando você está assistindo esse podcast, mas se for na segunda-feira, amanhã, terça-feira, 5 de abril, 7h30 da noite, vamos conversar sobre 4 leis fundamentais para o sucesso do seu casamento. Você não pode deixar de ir, entrada franca e levar outros casais. Então, muito bem-vindo a esse podcast hoje. Hoje vamos conversar sobre atitudes. Então, aconselho você aí a assistir esse podcast, preferencialmente com o seu cônjuge. Se não conseguir esse grande feito, envie o link desse vídeo para ele. Lembrando, também estamos em áudio em todas as plataformas de podcast. Não deixe de enviar esse link ou esse vídeo, esse áudio para o seu cônjuge e também distribuir esse conhecimento com outros casais. E não se esqueça, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem todas as nossas redes sociais, o nosso Instagram e também alguns links interessantes e importantes para você. Então hoje vamos conversar sobre atitudes no casamento. Então vamos? Vamos lá. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe. No podcast de hoje, o tema é atitudes. A gente conversava aqui antes da gravação e a gente falava que o que são as atitudes? Atitudes são aqueles atos, né, externos, não somente físicos, mas que vão culminar em ações aquilo que nós estamos pensando, estamos sentindo ou estamos vivendo. Então, dizem as pessoas, eu vivo essa circunstância e por isso eu ajo assim, tenho essa atitude. Estou me sentindo assim, por isso eu ajo assim. Estou pensando assim, que muitas vezes é um pensamento que está em desacordo com o cônjuge. E por isso eu ajo assim. Resumindo, as atitudes, não tenho aqui pesquisa nem dados, mas fatalmente as atitudes são as responsáveis pelas desavenças conjugais. Ninguém entra em um quadro de infelicidade conjugal diante de nenhum acontecimento. Da inércia. Geralmente assim, tem um problema conjugal por conta de quê? De uma atitude do meu parceiro. Ou ele foi infiel, ou não foi honesto, ou foi agressivo verbalmente ou fisicamente. Ou ele foi mentiroso, tem uma atitude mentirosa, escondeu algo de mim. Então, ou seja, as atitudes são que alavancam esse grande problema e as crises conjugais e os divórcios. Você tem atitudes que eu concordo, você tem atitudes que eu discordo, e por isso entramos em crise. Então, o tema de hoje é atitude. A nossa base bíblica que eu vou usar hoje é o texto tão conhecido de Paulo, a carta a Romanos 12, versículo 2. Aquele texto famoso que diz que não pode se conformar a moldar esse mundo, mas renovar a sua mente para então experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas hoje eu tenho uma versão aqui que eu tenho lido atualmente, que é a versão NVT, nova versão transformadora. E ela fala assim, atenção aqui, Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa versão dá essa ênfase no que Paulo quer dizer, que é metanoia. Não conforme-se com esse mundo, com os padrões do mundo em relação ao modo de pensar, mas renovem a sua mente, metanoia, mudar a sua mente. Quando mudo minha mente, isso muda como eu penso, isso muda principalmente como eu ajo quando me sinto de forma diferente. Então, o que Paulo diz fundamental para a gente aqui nesse podcast. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas transformem a sua mente. Então, aqui a pergunta que ecoa aqui, para você que hoje assiste ou ouve esse podcast, as suas atitudes hoje no casamento
está pendendo mais para atitudes divinas, com mente renovada em Cristo, atitudes que Cristo teria, ou atitudes que estão estão no padrão do mundo, do século. Isso tanto em relação pessoal, como principalmente em relação conjugal. Então, a questão hoje aqui que vamos abordar é: faça uma análise rápida sobre as suas ações conjugais hoje. Pode ser como pai, pode ser como filho, pode ser com o irmão. Lembrando que esse podcast nosso, ele é para casais, mas vai para você que está namorando, que está noivo, para você não cometer erros, evitar alguns erros que você pode evitar. Então, a pergunta é: você acha hoje que suas atitudes têm são atitudes que são divinas, bíblicas, mente renovada, ou são atitudes mais mundanas ou seculares? Lembrando que isso pode estar acontecendo apenas uma área. Alguém diga assim: pastor, eu tenho atitudes bíblicas e divinas em relação a essa área, mas nessa área aqui eu tenho pecado. Eu me dou muito bem em relação à minha prática devocional com Deus, mas em relação a lidar com as minhas emoções no meu casamento, eu sou um desastre. Eu tenho ações conforme a cultura e o mundo, aos conselhos dos meus amigos e amigas que não são cristãs, certo? Eu quero, antes de tudo, ler um texto aqui que eu achei fundamental e maravilhoso, do John Maxwell, que é um escritor cristão, em seu livro Atitudes Vencedoras. Ele vai dizer assim: as atitudes são o avanço de nosso verdadeiro eu, ou seja, o que fazemos é de fato quem nós somos. Ele continua: as suas raízes das atitudes estão para dentro, mas os frutos estão para fora. E esses frutos, que são uma atitude, ele pode ser o nosso melhor amigo e o nosso pior inimigo. Ele é mais honesto e consistente que nossas palavras, ou seja, o que fazemos é mais honesto e consistente do que nós falamos. E ele termina assim: isso é a coisa que atrai as pessoas para perto ou as afasta. E nunca é o conteúdo até que seja expresso, é o que ele diz. As nossas ações tem o poder de atrair pessoas, né, atitudes, ou afastar pessoas. Sim. E, de fato, o que fazemos tem um poder maior do que falamos. Aquela máxima antiga, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso. Né? A John Maxwell vai dizer assim: olha, você é, de fato, não o que você fala, mas as atitudes que você tem, o que você faz. Não basta você dizer que é humilde se você tem ações orgulhosas. Não basta você dizer que é um marido respeitador se você desrespeita a sua esposa ou vice-versa. Então, sobre atitudes. Hoje, algumas verdades sobre atitudes, e são 5. Né? Sabemos que temos aqui um tempo bem corrido e remido, então vamos ganhar tempo. Número 1, sobre atitudes. Hoje, 5 importantes coisas para você transformar as suas atitudes. A primeira delas é um lembrete para você: nós escolhemos nossas atitudes. Atitudes são fruto de decisões. Eu decido agir assim. É verdade. Quando a gente começou o nosso relacionamento, eu era muito impulsiva, né? Muito ciumenta. Sim. E às vezes não me esqueço disso. Eu estragava assim um passeio, né, nosso, porque eu cismava com algumas coisas e eu emburrava e acabava com o clima, acabava com tudo, né, pela minha ignorância. Então, quando eu fui nova convertida, eu fui conhecendo a palavra de Deus e o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, ele foi me dizendo, quando se apresentava a situação a mim, que eu estava prestes a sair do controle, tomar uma atitude errada, ele trazia as reflexões para o meu coração. É isso que você quer? A sua atitude vai resultar em um marido estressado, o passeio vai acabar, vocês vão ficar emburrados, vão dormir emburrados. Então, trazia para mim essa reflexão. Eu pensava, respirava e conseguia, né, na força do Senhor, agir de outra forma. E venho melhorando a cada dia, né, meu amor? Sim, consistentemente. Consistentemente. Então, são atitudes que a gente precisa refletir, pensar. Realmente, quando eu faço aquilo, produz o que nele, né? No cônjuge. Então, para a gente mudar de atitude, senão a gente não vai mudar os resultados. E interessante que, geralmente, as pessoas que tomam atitudes extremas, que vão criar confusão, elas no final vão se arrepender. E vão chegar assim à conclusão: poxa, eu não pensei antes de fazer isso. Não pensei nas consequências. Isso vai para tudo. Tal que você come, não pensa nas consequências. Vem diabetes, pressão alta, acima do peso, não pensei. Está muito comum assim: poxa, não pensei, perdão, se tivesse pensado, foi sem querer. O papo do sem querer. Sem querer é o quê?
Eu fiz sem querer fazer porque não pensei. Só que a questão aqui que eu estou levantando é que as nossas atitudes, elas são nossas decisões. As atitudes são escolhas. Nós escolhemos se vamos segurar aquilo, não vamos falar agora, se vou guardar o meu impulso emocional. Sim. Nós precisamos escolher, certo? Vou contar aqui rapidamente uma história. Anotei aqui o nome dele, o nome do sujeito é Viktor Frankl. Eu li a história, é um homem que viveu na época onde os nazistas mataram mais de 6 milhões de judeus em câmeras de gás e mataram a mãe dele, o irmão dele e a esposa dele. Sobrou ele e uma irmã. Eles foram então escravizados, levados ao trabalho forçado, mas o que marcou a história desse homem, depois ele virou um homem de sucesso e foi muito famoso, porque ele sobreviveu a tudo isso. Em trabalho forçado ele disse assim, olha, eu não vou não vou odiar essas pessoas, eu não vou, como dizemos hoje, né, tratá-los na mesma moeda. Ele vai dizer assim, eu escolho não odiar os meus agressores ou algozes. O que me diz é, tudo levava ele a ter atitudes, por exemplo, de devolver, Sim. de botar fogo nos caras. Mas ele decidiu não odiar quem antes o odiou. Então, a atitude é uma decisão. Ele ficou famoso com suas ações, escreveu livros. E você para perceber que, embora ele tivesse sido aprisionado pelos nazistas fisicamente, trabalho forçado, mas ele estava com a sua mente, coração, emoções e espírito livre. Sim. Saudáveis, né? Então você pode me aprisionar fisicamente, mas eu decido não deixar você me aprisionar emocionalmente e espiritualmente. Isso vale, por exemplo, para quem constantemente, ultimamente no casamento, tem recebido atitudes ruins para consigo, palavras que agridem, sabe? Ações que magoam, que danificam, que entristecem. Você pode, com as atitudes não pensadas do seu cônjuge, pode escolher não se deixar aprisionar emocionalmente e decidir, olha, eu vou decidir não odiá-lo. Até porque sempre dizemos aqui, amor não é uma emoção, uma sensação. Amor é uma escolha. Eu decido te amar independente todos os dias do que você fizer e de como você me fizer ou me sentir. É uma escolha. Sim. Não importa o que você faça por mim ou para mim, não importa como eu me sinta com algo que você fez, eu decido te amar. Perdão e amor é decisão. Então, número 1, minha gente, nós escolhemos nossas atitudes, correto? Então, escolha como vai agir. Não deixe o extremo emocional, espiritual, circunstancial levar você a ações que você vai se arrepender. Fatalmente vai se arrepender. Então escolha, não. Eu escolho não fazer isso. Eu escolho não retribuir. Eu escolho perdoar, certo? Então, número 2. As atitudes não são causadas por pessoas ou circunstâncias. Vou repetir. As atitudes que nós temos não tem como causa as pessoas ou circunstâncias. Porque há um grande engano as pessoas dizerem assim, se a minha situação fosse outra agora, eu teria agido diferente. Mas você foi tão violento nesse momento, minha circunstância que eu estou vivendo. Se minha vida fosse diferente, eu não teria essa atitude. Ou, se não fosse essa pessoa, se não fosse como ela fez eu me sentir, eu não teria agido assim. Isso é um engano. Nós não podemos culpar local, circunstância e pessoas pelas nossas más atitudes, porque é muito comum as pessoas fazerem isso. Sim. Você tem que entender. Eu estou agindo assim porque minha mãe está doente. Ok, é um problema, uma circunstância, mas isso é um engano. Você não pode culpar uma mãe doente por você agir de forma imprópria. Sim. Você tem que entender, marido, porque eu estou assim, porque na minha faculdade estou com problema, porque meu patrão essa semana está no meu pé. Isso não é desculpa, isso é um engano. Nós não podemos culpar pessoas e situações para nós termos ações e atitudes ruins. Eu vou dar aqui alguns exemplos bíblicos, por exemplo. Primeiro deles, Adão e Eva. O ambiente era perfeito, a circunstância era favorável. Um lugar, outrora, onde não havia pecado, tudo Deus lindo. Estava presente, Eva estava ali, novinha. Clima. Né? Novinha, assim, zero bala. Clima perfeito. Nunca antes havia conhecido nenhum outro homem. A Eva também nunca antes havia... Adão nunca antes havia conhecido outra mulher. Era perfeito. Imagina, um jardim, sem trabalhar, não tinha patrão, não tinha empregado. Deu ruim, né? Lembrar que nessa época ainda não tinha nem trabalho, nem gravidez, nem dor de parto.
A circunstância era favorável, as pessoas ao redor eram maravilhosas, mas, ainda assim, eles decidiram ter uma atitude contra Deus e pecaminosa. Sim. Não pode culpar. Outro exemplo, o rei Davi. Rei Davi, a Bíblia vai dizer nos Salmos que, nos seus piores momentos de perseguição, Saul queria matá-lo, ele teve atitudes boas. Ele perdoou, não matou Saul, certo? Mas, nas circunstâncias favoráveis, já era rei, tinha dinheiro, prestígio, ele decidiu ter atitudes ruins, como assassinato, adultério, fazer o censo contra Deus. Então, e por último, por exemplo, a história de Paulo e Silas. Paulo pregando em Atos 16, as pessoas o apedrejam, as pessoas falam contra ele, então Roma o prende, e o que ele faz? Na prisão, na circunstância desfavorável, ele canta uma canção. Então é um grande engano a pessoa dizer assim, olha, eu ajo assim porque eu estou vivendo isso. Eu ajo assim porque estou sofrendo isso. Como eu falei anteriormente, atitudes, elas são escolhas nossas. Nós temos e precisamos ter domínio próprio, domínio sobre nós. Decidir. Deus é soberano? Mas tem coisas que Deus não se mete. Com decisões do cotidiano. Sim. É o que a Bíblia chama de livre agência, certo? Eu acordo e decido o que vou comer, se vou não escovar dentes, se vou colocar roupa nova ou roupa de ontem, amarrotada ou passada. Eu escolho. Nós temos o poder de decisão. Então não importa como eu estou me sentindo, ou se tem alguém na minha casa doente, estou desempregado, eu ainda assim tenho o poder de decidir ter boas ações. E acaba se escondendo quando a gente nunca coloca o foco na gente, nas nossas reflexões, a gente pensar realmente como eu estou agindo, se estou de acordo com a palavra de Deus ou não. É mais fácil você culpar a chuva, culpar o outro, culpar a mesa, culpar as coisas, do que parar e trazer essa reflexão para você. E pensar, durante 10 anos ou 15 anos, eu estou tomando uma atitude que está trazendo para mim prejuízos, né, no meu relacionamento, com os amigos, até fora do casamento, no trabalho. E qual é a atitude que Deus quer que eu tome em relação a isso? Porque a Bíblia é completa, a palavra de Deus. Em todas as áreas ela vai te dizer. Sim. Se eu tenho um problema conjugal e a área desse problema é finanças, Deus vai falar para a gente o que a gente tem que fazer. Que a gente tem que parar, calcular, rever algumas coisas para mudar. Sim. É a atitude que a gente está tomando. Né? Se a gente não tomar essa atitude no nosso casamento, vamos viver eternamente com essas dívidas, com essa coisa embolada das finanças. Então, a atitude é você parar um pouquinho, refletir que você tem participação. Sim. Nós não estamos isentos. Quando somos um casal, somos um casal. O problema é nosso e a gente precisa buscar esse caminho. Buscar esse caminho que é tomando atitudes de acordo com alguém que tem todas as respostas certas para a gente. Sim. Que é a palavra de Deus. E assim, Adriana, a vida não é estática. A vida está sempre em movimento. Sempre coisas novas acontecem. Então, nós sempre vamos ter algo para colocar a culpa pelas nossas atitudes. É fato. Eu era solteiro, eu sou assim, depois eu fiquei assim depois que eu casei. Você tem que entender que a minha educação, né? Claro, tem alguns fundamentos, mas no final, a sua educação, um filho que você acabou de ter num tempo impróprio, né, de faculdade e tal, isso vai gerar em você sentimentos, emoções, dificuldades, desgaste, cansaço, estresse, mas na ponta da corda, eu decido o que eu faço agora. Eu estouro, eu falo aquela frase, eu mando o outro embora, eu tranco a porta do quarto e toda vez que agimos de forma impulsiva, sempre vamos nos arrepender. As atitudes que de fato transformam, fazem a diferença, traz equilíbrio ao casamento, qualquer relação, são atitudes que antes são pensadas, calculadas, né, no lápis. Se eu fizer isso, o que vai gerar? Agora, se eu fizer isso, como você falou, a Bíblia diz para eu agir assim. Bom, quais serão os frutos da semente de eu agora perdoar, me calar, andar mais uma milha, dar a segunda face? Toda atitude impulsiva vai levar dano e prejuízo. Então, vai para você hoje aqui nesse segundo item, pare de colocar a culpa em pessoas, em circunstâncias, pelas suas más atitudes. Tome para si a sua culpa. E tome para si a sua responsabilidade, dominar, biblicamente, como diz, a sua língua, as suas ações e a sua mente. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude nesse domínio próprio.
certo? Então, não coloque a culpa nas coisas, nas pessoas. Tenha atitude pensada e decida. Você tem o poder de decisão sobre as suas ações. Para remir o tempo, terceira coisa. A felicidade, ela é uma atitude escolhida e não um jeito de ser. Como assim? Eu escolho e decido ser feliz. Felicidade é uma atitude. Eu escolho ser feliz. Não tem aquela frase, aquela máxima que diz: o que você escolhe? Está certo ao ser feliz, não tem? Uhum. Não, mas ele está errado. Ele tem que pedir perdão. Ter razão. O que você escolhe? Ter razão ou ser feliz? Uhum. Então, eu escolho ser feliz. Isso é o quê? Uma atitude. Sim. Eu decidi ter feliz em detrimento da razão que eu tenho sobre a situação. Então, felicidade, minha gente, ela é uma atitude. Você decide se vai ter um casamento feliz. Você decide se vai ter uma relação próspera. É decisão. Como eu falei, amor é decisão diária. Eu decido todos os dias acordar e amar aquela pessoa, independente de como ela faça me sentir ou do que ela fale, certo? Felicidade é uma decisão. Então, seu casamento, decida ser feliz. Como assim? Decidindo calmamente as suas decisões sobre o que você fala, sobre o que você age, ou até comportamentos extremos que levam o outro à desconfiança, certo? Como não compartilhar agenda, falar mentira, esconder compromisso. E as pessoas pautam muito a felicidade no dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz, e fica nessa busca desenfreada, né? Porque o nosso redor é isso que está impulsionando o mundo. Então, quando a palavra de Deus fala que a gente precisa renovar a nossa mente, mas a gente precisa estar atento à palavra, é porque a palavra vai nos colocar nesse caminho, nessa centralidade do reino de Deus, né? Que a felicidade é buscar atitudes que trazem saúde para nós. E quem tem saúde para nós é Deus, é a palavra dele, é o Espírito Santo, é Jesus na nossa vida. Então, ter atitude de buscar sempre esse caminho vai trazer para vocês felicidade. E não o que o mundo está dizendo e pregando. Sim, porque assim, as pessoas não são felizes porque gastam tempo observando o que lhes falta e comparando com o que as pessoas têm. As comparações. Né? Não, eu decido ser feliz com salário mínimo. Eu decido ser feliz sem carro, de ônibus. Eu decido ser feliz trabalhando nesse lugar. Decido ser feliz com o casamento que eu tenho, tendo um filho ou 2 ou sem filhos. Eu decido ser feliz. Felicidade é uma atitude de decisão. Não é um estado de ser, é uma atitude. Quarto e penúltimo, Deus recompensa as boas atitudes e disciplina as más atitudes. É fato. Boas atitudes são recompensadas por Deus e pela vida, e más atitudes Deus disciplina, e a vida disciplina. As atitudes precisam receber disciplina antes de virarem comportamento. Anote essa frase. Atitudes precisam receber disciplina antes que virem comportamento. Principalmente para os pais aqui hoje. Você tem um filho, ele tem atitudes impróprias em relação à educação, em relação com o outro, biblicamente. Discipline antes que vire um comportamento. Sim. Vamos dar exemplo. Meu filho come de boca aberta. Certo? Uma atitude que não deve ser, que deve ser disciplinada, porque ele vai ter que crescer e vai ser um adulto que come de boca aberta na frente das pessoas. Exatamente. Então, por exemplo, se eu não disciplino a atitude dele agora, vira um comportamento. O meu filho tem ações agora de desobediência e desrespeito com seus avós, um exemplo. É uma péssima atitude. Você faz disciplina. Senão haverá um comportamento. Ele vai crescer um ser humano que desrespeita os idosos. Certo? Sim. E Deus, de igual maneira, Deus recompensa as boas ações. E Deus disciplina as más ações. Texto bíblico de paz, minha gente, Tiago 4, versículo 6. Deus resiste os orgulhosos e dá graça aos humildes. Então, orgulho e humildade é uma atitude. Sim. Eu decido agora ser orgulhoso sobre isso ou ser humilde sobre isso. Então, Deus recompensa e disciplina atitudes e ações. E a vida o faz igualmente. Então, você que é pai, disciplina os seus filhos com atitudes ruins antes que virem comportamento. Agora, às vezes vivemos em um deserto, estamos passando algum tipo de sofrimento, sufoco, que simplesmente são fruto das ações ruins lá de trás. Mas esse deserto é para que nós sejamos disciplinados. Porque a pergunta é assim, pastor, quando acaba a disciplina? Quando a gente aprende. Sim. Sim, você pede paciência
Eu quero ser paciente, mas parece que só vem... Às vezes os filhos falam assim, poxa, até quando meu pai vai me disciplinar nessa área, me botar de castigo e fazer isso? Até que você aprenda. Até que aprenda. Até quando Deus vai permitir que eu passe por isso no casamento, nas finanças, até que você aprenda. A disciplina vai até você aprender. Quinto e último, as boas atitudes precedem o sucesso. E as más atitudes precedem o fracasso. É fato. Salário. Atitudes boas agora, sementes boas, sucesso no futuro. Atitudes ruins agora, sementes ruins, fracasso no futuro. Quer ter um casamento de sucesso? Semeie agora boas atitudes. De humildade, de companheirismo, de respeito, de perdão. Se você semear atitudes ruins, isso vai preceder o fracasso do seu casamento. Isso vai para o casamento, relações, dinheiro, vida emocional, espiritual, é fato. Para terminar aqui, eu vou usar um exemplo, que eu vou usar um pouco na palestra de terça-feira, que é essa ideia de um avião. Um avião tem um piloto. Muitas vezes o piloto se encontra numa situação de tempestade, ele não tem como mais pilotar aquele avião de forma visual. Não tem como ver. Se não tem como ver, ele não sabe se o avião está virado um pouco para baixo, um pouco para cima, se o avião está um pouco de lado. Não tem como saber. Não tem chão, não tem asfalto, não é um carro. Então, ele depende completamente dos indicadores do painel. A bússola que vai dizer a inclinação das asas, do bico. Ele vai olhar, ele vai puxar o manche, vai levantar o bico, vai baixar o bico para a direita e para a esquerda. E depende disso. Olhando isso, nós temos os indicadores do painel do avião dizem para ele a altitude do avião. A palavra de Deus nos diz a atitude que temos que ter. Não altitude, mas atitude. A Bíblia é o nosso parâmetro que nos diz quem Jesus é, o que precisamos ser e mais parecidos com Ele. Quando você conhece a Bíblia, você investiga a Bíblia, você vive a palavra de Deus, o seu casamento muda. Nós casamos jovens demais. E é fato que se hoje temos um casamento bem mais consistente, incomparável melhor do que era há 26 anos atrás, não é só porque ficamos mais experientes de vida, isso sim, porque os imaturos sofrem mais, sim, certo? Erram mais. Mas é fato que conhecimento bíblico, sabe, a palavra de Deus transformando, como lemos Romanos 12:2, a nossa mente, nós, com o conhecimento que temos biblicamente falando, nós decidimos agir conforme a Bíblia. Sim. É o que Paulo diz, olha, não tenham atitudes em conformidade à cultura e o mundo, mas decidam destransformarem sua mente para então experimentar a vontade de Deus de forma o quê? Que ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você não semear agora boas atitudes, isso já traz a previsão que será um péssimo casamento. Então, no final das contas, minha gente, são as atitudes que levam as pessoas ao desgaste conjugal, ao divórcio. Entenda uma coisa hoje, as suas atitudes não podem ser baseadas em circunstâncias, pessoas ou sentimentos. Estou me sentindo traído. Ok. Estou me sentindo sozinho. Ok. Estou me sentindo... Não importa. Decida ter boas ações bíblicas e o seu casamento vai voar e vai ser um sucesso. Verdade. Essa é uma das receitas de um casamento de sucesso. Decida por suas atitudes. Amém? Amém. Então, pega esse conteúdo de hoje, podcast. Não se esqueça, aqui embaixo tem um link do nosso Instagram. Não se esqueça, terça-feira agora, dia 5 de abril, palestra para casais, ok? Pega esse conteúdo, compartilha com o cônjuge, passa adiante e, principalmente, coloque em prática esta semana. Isso. E, por último, se alguma coisa especial nesse podcast falou o seu coração, algo especial que falamos aqui, que foi para você, comente aqui embaixo nesse vídeo, comente aqui embaixo nesse podcast, tá bom? Uma semana abençoada para vocês. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe.